Cada pessoa nesta terra tem um propósito único dado por Deus. Esta verdade é lindamente ilustrada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que declara: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Nosso Criador, cuidadosamente, concede a cada um de nós dons espirituais, destinados a elevar e servir aos outros. Esses dons não são apenas para benefício próprio, mas devem ser compartilhados, criando um efeito dominó de amor e bondade. Compreender que você possui um dom espiritual pode ser uma realização profunda. Isso abre seus olhos para as possibilidades e responsabilidades que vêm com ele. Reconhecer e abraçar esses dons pode levar a uma vida mais gratificante, que se alinha com o plano de Deus para você. Você não está aqui por acaso. Você faz parte de um plano divino maior. Os dons espirituais que você possui não são aleatórios. Eles são meticulosamente escolhidos e personalizados para você por Deus. Essa seleção divina garante que você tenha as ferramentas necessárias para cumprir seu propósito único. Abraçar esses dons é o primeiro passo para realizar seu potencial e causar um impacto significativo no mundo. Lembre-se, esses dons são uma prova do amor e da fé de Deus em você. Eles são um lembrete de que você é especial e tem um papel significativo a desempenhar em seu grande plano. Portanto, reserve um momento para refletir sobre este dom divino e o que ele significa para a sua vida. Os dons espirituais vêm em muitas formas, cada um servindo a um propósito único. Como explica 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Essa diversidade é intencional, garantindo que todas as necessidades dentro do corpo de Cristo sejam supridas. A variedade de dons espirituais reflete a natureza multifacetada da obra de Deus. Alguns são chamados para ensinar, outros para curar, e ainda outros para oferecer hospitalidade ou aconselhamento. Cada dom complementa os outros, criando um corpo harmonioso e eficaz. Essa diversidade permite que a igreja funcione como um todo unificado, atendendo a todos os aspectos da necessidade humana. Compreender a diversidade de dons espirituais nos ajuda a apreciar a singularidade de nossos próprios dons. Isso nos encoraja a valorizar e respeitar os dons dos outros. Quando trabalhamos juntos, usando nossos diversos dons, podemos alcançar grandes coisas para o reino de Deus. Esse esforço colaborativo mostra a beleza do plano de Deus. Abraçar a diversidade de dons espirituais também significa reconhecer que nenhum dom é mais importante do que outro. Cada um é vital para a missão geral. Portanto, quer seu dom seja visível e público ou silencioso, e nos bastidores, saiba que ele é essencial e valorizado por Deus. A escolha de Deus de cada indivíduo não é aleatória, é proposital e intencional. Efésios capítulo 1, versículo 4, nos diz: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Este versículo nos lembra que nossa existência e nossos dons fazem parte do plano eterno de Deus. Fomos escolhidos muito antes de nascermos, com um propósito específico em mente. Ser escolhido por Deus é uma honra e uma responsabilidade profundas. Significa que fazemos parte de seu plano divino e ele nos equipou com os dons necessários para cumprirmos nosso papel. Esta seleção é uma prova do amor e da confiança de Deus em nós. Ele acredita em nosso potencial e tem uma missão única para cada um de nós. Entender que você é escolhido por Deus pode ser um poderoso motivador. Isso o encoraja a buscar e abraçar seus dons espirituais. Também infunde um senso de propósito e direção em sua vida. Você não está aqui por acaso.
Você está aqui por designação divina, com um papel específico a desempenhar na grande narrativa de Deus. Abraçar essa verdade pode transformar sua perspectiva. Ajuda você a ver sua vida através das lentes do plano eterno de Deus. Isso o encoraja a viver com propósito e a usar seus dons para o bem maior. Lembre-se, você é escolhido e seus dons têm um propósito divino. Descobrir seus dons espirituais começa com a construção de um relacionamento com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 afirma: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo é a fonte de nossos dons, e é por meio de nosso relacionamento com Ele que podemos compreendê-los e desenvolvê-los. Construir um relacionamento com o Espírito Santo envolve oração, meditação e estudo da palavra. Requer um desejo profundo de se conectar com Deus e entender sua vontade para a sua vida. Ao passar tempo em oração e reflexão, o Espírito Santo revelará seus dons a você. Ele o guiará em como usá-los para a sua glória. Este relacionamento não é um evento único, mas uma jornada contínua. Requer busca contínua e abertura à orientação do Espírito Santo. À medida que você cresce em seu relacionamento com Ele, sua compreensão de seus dons se aprofundará. Você se tornará mais sintonizado com sua voz e mais confiante no uso de seus dons. Lembre-se, o Espírito Santo é seu ajudador e guia. Ele está sempre com você, pronto para ajudá-lo a descobrir e desenvolver seus dons. Portanto, reserve um tempo para nutrir este relacionamento. É a chave para liberar seu potencial espiritual. Seção 5. Importância de desenvolver dons espirituais. Reconhecer seus dons espirituais é apenas o começo. Desenvolvê-los e praticá-los é igualmente importante. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, nos encoraja. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Este versículo enfatiza a necessidade de cultivar e usar ativamente nossos dons. Desenvolver seus dons espirituais requer dedicação e esforço. Envolve estudar a palavra, buscar orientação do Espírito Santo e praticar seus dons regularmente. Como qualquer habilidade, os dons espirituais se fortalecem com o uso. Quanto mais você os usa, mais eficaz e confiante você se tornará. Também é importante buscar feedback e orientação de outras pessoas. Cerque-se de pessoas que podem apoiá-lo e guiá-lo em sua jornada espiritual. Seus insights e encorajamento podem ajudá-lo a crescer e refinar seus dons. A comunidade desempenha um papel vital no desenvolvimento de dons espirituais. Lembre-se de que seus dons não são apenas para seu benefício, mas para o benefício de outros. Desenvolver e usar seus dons permite que você sirva e eleve aqueles ao seu redor. Ajuda você a cumprir seu papel no plano de Deus e causar um impacto positivo no mundo. Seção 6. Moisés. Um líder moldado por Deus. Um dos exemplos mais inspiradores de alguém que usou seus dons espirituais é Moisés. Moisés foi chamado por Deus para liderar os israelitas para fora do Egito. Apesar de sua relutância inicial e dúvidas próprias, ele abraçou seu chamado e permitiu que Deus trabalhasse através dele. Como resultado, ele se tornou um dos maiores líderes da história bíblica. A jornada de Moisés não foi fácil. Ele enfrentou inúmeros desafios e obstáculos. No entanto, ele confiou em sua fé e na orientação de Deus para superá-los. Sua história nos ensina que nossos dons espirituais podem nos ajudar a alcançar grandes coisas, mesmo diante da adversidade. Também nos lembra que Deus equipa aqueles que Ele chama, fornecendo-lhes as ferramentas e a força necessárias. A liderança e a fé de Moisés tiveram um impacto profundo nos israelitas. Sua obediência ao chamado de Deus levou à libertação de uma nação inteira. Este exemplo
ressalta a importância de usar nossos dons para o bem maior. Quando agimos com fé e obediência, podemos fazer uma diferença significativa na vida de outras pessoas. A história de Moisés é um poderoso lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou limitações. Isso nos encoraja a confiar no plano de Deus e a usar nossos dons com confiança e determinação. Como Moisés, nós também podemos alcançar grandes coisas quando confiamos na força e orientação de Deus. Seção 7. Samuel, um profeta desde a juventude. Samuel é outro exemplo inspirador de alguém que usou seus dons espirituais desde tenra idade. Dedicado ao serviço de Deus por sua mãe, Ana, Samuel cresceu no templo sob a mentoria de Eli. Desde muito jovem, ele demonstrou uma profunda sensibilidade à voz de Deus e disposição para obedecer. A história de Samuel, encontrada em 1 Samuel, capítulo 3, destaca a importância de ouvir o chamado de Deus. Quando Deus chamou Samuel à noite, ele respondeu com: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa prontidão para ouvir e obedecer é um aspecto fundamental do uso eficaz de nossos dons espirituais. A obediência de Samuel permitiu que ele se tornasse um dos maiores profetas de Israel, guiando a nação em tempos turbulentos. A vida de Samuel nos ensina que a idade não é uma barreira para usar dons espirituais. Sejam jovens ou velhos, todos nós podemos ser instrumentos da vontade de Deus se formos receptivos e obedientes. Sua história também ressalta a importância da mentoria e orientação no desenvolvimento de nossos dons. A mentoria de Eli desempenhou um papel crucial no crescimento espiritual de Samuel. O exemplo de Samuel nos encoraja a estar atentos à voz de Deus e a buscar orientação daqueles com mais experiência na fé. Isso nos lembra que nossos dons podem ter um impacto profundo, não apenas em nossas vidas, mas na vida de outras pessoas. Ao ouvir e responder ao chamado de Deus, podemos cumprir nosso propósito divino. Responder ao chamado de Deus é um ato corajoso e transformador. Romanos, capítulo 12, versículo 6, nos lembra: temos dons diferentes, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é profetizar, profetize de acordo com a sua fé. Este versículo nos encoraja a usar nossos dons com ousadia e confiança, confiando na graça e provisão de Deus. Responder ao chamado de Deus envolve sair de nossas zonas de conforto e correr riscos. Requer fé e confiança no plano de Deus, mesmo quando o caminho à frente é incerto. No entanto, quando respondemos ao chamado de Deus, experimentamos sua orientação e apoio de maneiras profundas. Deus nos equipa e nos capacita para cumprir nosso propósito. Também é importante lembrar que responder ao chamado de Deus é um processo. Envolve busca e crescimento contínuos. À medida que damos um passo de fé, aprendemos e crescemos em nossos dons. Essa jornada de fé pode levar a uma transformação pessoal e espiritual significativa. Isso nos ajuda a nos alinharmos mais com a vontade e propósito de Deus para nossas vidas. Responder ao chamado de Deus não é apenas obediência individual, tem um impacto coletivo. Quando usamos nossos dons, contribuímos para o bem-estar e crescimento da comunidade. Nossas ações podem inspirar e elevar outras pessoas, criando um efeito dominó de mudança positiva. Portanto, abrace seus dons e responda ao chamado de Deus com fé e coragem. O medo e a dúvida são obstáculos comuns quando se trata de usar nossos dons espirituais. No entanto, Romanos, capítulo 12, versículo 6, nos encoraja a superar esses sentimentos. Temos dons diferentes, de acordo com a graça que nos foi dada. Este versículo nos lembra que nossos dons são dados pela graça de Deus e Ele nos apoiará ao usá-los. Superar o medo e a dúvida requer confiança no plano e na provisão de Deus.
Envolve abrir mão de nossas inseguranças e abraçar a verdade de que Deus nos equipou com tudo o que precisamos. A oração e a meditação podem nos ajudar a combater o medo e a dúvida, fornecendo-nos a força e a confiança para seguirmos em frente. Também é útil buscar apoio e encorajamento de outras pessoas. Cerque-se de pessoas que acreditam em você e em seus dons. Seu apoio pode ajudá-lo a superar o medo e a dúvida, fornecendo-lhe a coragem de usar seus dons. A comunidade desempenha um papel vital em nos ajudar a superar obstáculos e crescer em nossa fé. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, como diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Confie em suas promessas e dê um passo de fé. Seus dons devem ser usados e Deus lhe dará a força e a coragem para superar quaisquer obstáculos que você possa enfrentar. Ao refletirmos sobre a jornada de descoberta e desenvolvimento de nossos dons espirituais, vamos nos apegar a uma mensagem de esperança. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos garante: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo nos lembra que os planos de Deus para nós são bons e cheios de esperança. Abraçar esta mensagem de esperança pode transformar nossa perspectiva. Isso nos encoraja a confiar no plano de Deus e a usar nossos dons com confiança e alegria. Isso nos lembra que nossas vidas têm propósito e significado e que Deus está trabalhando através de nós para realizar seu plano divino. A esperança é um poderoso motivador. Isso nos dá força para perseverar diante dos desafios e continuar crescendo em nossos dons. Isso nos inspira a buscar novas oportunidades de servir e causar um impacto positivo no mundo. A esperança é o combustível que nos mantém avançando em nossa jornada espiritual. À medida que avançamos, vamos levar esta mensagem de esperança conosco. Deixe que nos inspire e nos guie ao usarmos nossos dons espirituais para servir aos outros e cumprir nosso propósito divino. Lembre-se, os planos de Deus para você estão cheios de esperança e promessa. Confie em seu plano e use seus dons com fé e confiança. Buscar o crescimento espiritual é uma jornada para toda a vida. Envolve buscar continuamente aprofundar nosso relacionamento com Deus e crescer em nossa compreensão e uso de nossos dons espirituais. Esta jornada requer dedicação, esforço e vontade de aprender e crescer. Uma das principais maneiras de buscar o crescimento espiritual é por meio da oração e da meditação. Essas práticas nos ajudam a nos conectar com Deus e buscar sua orientação e sabedoria. Eles nos fornecem a força e a clareza de que precisamos para navegar em nossa jornada espiritual e crescer em nossos dons. Outro aspecto importante do crescimento espiritual é estudar a Palavra de Deus. A Bíblia está repleta de sabedoria e orientação que podem nos ajudar a entender e desenvolver nossos dons. Isso nos fornece o conhecimento e a compreensão de que precisamos para viver nossa fé e cumprir nosso propósito divino. Por fim, a comunidade é essencial para o crescimento espiritual. Cerque-se de pessoas que podem apoiá-lo e encorajá-lo em sua jornada. Procure mentores e guias que podem fornecer sabedoria e orientação. Juntos, podemos crescer e prosperar em nossos dons espirituais, causando um impacto positivo no mundo.